E gostaríamos então, para fazer a palestra master de abertura, a senhora Cláudia Estela Gonzaga, que vai ministrar a palestra O uso de Whey Protein no tratamento de doenças crônicas, nutricionista especialista em nutrição clínica, fisiologia do exercício e treinamento pela Universidade Federal de Goiás, mestre em saúde e desenvolvimento pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito bem-vinda, Cláudia, mais uma vez. Bom dia. É um prazer eu estar aqui novamente, a terceira vez que eu venho como palestrante, e muito me honra estar participando de todo esse processo de evolução. E ainda mais que eu sempre tenho abordado um tema que eu tenho muita paixão, que são as proteínas e as diversas aplicabilidades dela. E vamos iniciar. Ele falou para mim assim, para frente, para trás, só aperta no meio. Ai, Senhor da Glória. Para frente. Então, vou estar abordando a Whey Protein, nas suas diversas aplicabilidades em relação aos fatores de riscos indutores às doenças crônicas não transmissíveis. Eu vou dar ênfase no alimento Whey Protein, ou proteína do soro do leite. Vou abordar o aspecto científico, já comprovando o uso da Whey Protein nas doenças crônicas, mas em relação à aplicabilidade, aí no final eu vou passar a bola para os nutricionistas. E um outro ponto que eu vou estar abordando, eu vou estar falando a Whey Protein, porque é a proteína, né? No Whey Protein é a palavra inglesa, que no português é a proteína do soro do leite. Então, quando eu falar o Whey Protein, é o produto, né, que é comercializado. É porque eu sou muito dos conceitos, dos princípios. E às vezes isso gera confusão. Então, o produto, o Whey, e a proteína do soro do leite, ou a Whey Protein. Então, ao falarmos das doenças crônicas não transmissíveis, eu gostei muito do material Vigitel que foi publicado esse ano, 2019, onde ele traz que as doenças crônicas são os principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Eu gosto muito de enfatizar no mundo, não é uma realidade só nossa. A humanidade está passando por uma mudança de comportamento mundial que está gerando um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que acarretam no aumento, no ônus, no custo para a saúde pública, e também aumenta a limitação, a autonomia das pessoas, o exercício de sua capacidade funcional em jovem idade, aumentando demais o custo de saúde pública aqui no Brasil. Então, em 2016, nós tivemos 71% de mortes no mundo gerada, de alguma forma, por uma das doenças crônicas não transmissíveis. Aqui no Brasil, nós tivemos 74% de mortes. Ou seja, do total de pessoas que vieram ao falecimento em 2016, vamos supor que 100 pessoas tivessem morrido. Dessas 100 pessoas que vieram a falecer em 2016, 74% delas, ou seja, 74 delas, foi por algumas das doenças crônicas não transmissíveis. E aí o nosso papel tão importante que eu vou estar abordando ao longo da minha palestra. Então, dentre as doenças, 28% foram as cardiovasculares, 18% as neoplasias, 6% as doenças respiratórias e 5% o diabetes. Quando nós estivermos falando dos fatores de riscos, porque a gente está muito acostumado a envolver de uma forma o sedentarismo, má alimentação. Ou então, quando fala fator de risco, a gente pensa logo em obesidade. Mas, quando a gente está falando do fator de risco, nós estamos falando das situações que vão levar ao desenvolvimento da doença. E o primeiro deles é o tabagismo. O principal fator de risco indutor às doenças crônicas não transmissíveis é o tabagismo. Depois vem a alimentação inadequada, a inatividade física e o etilismo exacerbado. E esses fatores de riscos indutores à doença crônica não transmissíveis
são aqueles que são passíveis de mudança, são aqueles que nós podemos mudar. Eu não sei se aí no fundo vai dar para ver. Mas eu trouxe aqui, ó, o tabagismo. O maior índice de fumo no Brasil está em Porto Alegre. Seguido de São Paulo. Depois Curitiba. Depois Florianópolis. E nós chegamos aqui, em quinto. Se nós estivermos considerando que são 27 cidades participantes da pesquisa Vigitel, nós estamos em quinto lugar. Então, o índice de tabagismo em Campo Grande é alto. Então, nós estamos falando de um fator de risco associado com as doenças crônicas não transmissíveis, principal fator de óbito no Brasil, e nós estamos em quinto lugar. Então, isso é algo preocupante para a gente. Nós estamos muito adiantados. Se nós formos olhar em proporção São Paulo, em número de habitantes, formos olhar Campo Grande, ou seja, nós estamos lidando com um número de pessoas muito expostas a esse fator de risco a desenvolver doenças crônicas. E Vigitel 2019, assim como a OMS em 2011, colocaram que o líder global entre as causas de mortes evitáveis é o tabagismo. Eu vivo muito no ambiente universitário e me impressiona o índice de jovens fumantes dentro das universidades e da área de saúde. Então, assim, nós vemos isso direto em sala de aula, nós ensinamos isso. E quando nós vamos olhar a realidade dos nossos alunos e profissionais que a gente está formando, eles não estão fora disso daqui. Isso me faz perguntar muito como professora, né? Onde será que a gente está errando no compartilhar o conhecimento? Eu não vou perguntar quem fuma, para não ser deselegante, mas é um conhecimento que a gente tem e, de alguma forma, ele não tem impactado no profissional da área de saúde o devido despertar para evitar esse fator de risco. O outro fator de risco é o excesso de peso. Aqui nós temos Cuiabá, estado vizinho, como o primeiro. Depois nós temos Manaus, no extremo norte do Brasil. Rio Branco, mais extremo ainda do que Manaus. Porto Alegre, e nós chegamos no quinto lugar. Isso já é um avanço, nós éramos o segundo há um tempo atrás. Então, nós estamos em quinto no Brasil, no quesito fumo e excesso de peso. Não diferenciei aqui excesso de peso, de sobrepeso e obesidade. Em relação a pouca atividade física, nós estamos em terceiro de trás para frente. Ou seja, nós somos pouco ativos. Gente, estou falando nós porque nós estamos aqui, né? Nós somos pouco ativos. Em relação ao etilismo exacerbado, nós somos o oitavo de trás para frente. Então, por que eu trouxe essa contextualização segundo o Vigitel 2019? Nós estamos numa cidade com extremo risco de desenvolvimento das doenças crônicas degenerativas, porque temos um estilo de vida que pode ser mudado e nós não estamos mudando da devida forma. Então, nós estamos no evento que está falando da nutrição além dos nutrientes. E além dos nutrientes, ou seja, é algo que nós precisamos despertar para nos encaixarmos no nosso papel, começando pela nossa consciência. Porque eu só falar do alimento, do poder que o alimento tem, do resultado científicos que as pesquisas têm nos trazido, que esses alimentos fazem, eles por si só não têm sido suficientes para gerar a mudança no estilo de vida que nos tira da inserção em doenças crônicas não transmissíveis. Nós estamos expostas a essas doenças pelo nosso estilo de vida. Isso significa que, pelo ambiente que nós estamos, eu posso estar sentada num bar ou num restaurante e ter o consumo de bebida alcoólica exacerbado. Esse ponto da ingestão de bebida alcoólica foi considerado, nós mulheres, 4 doses de uma bebida alcoólica
num único evento em 30 dias, isso é consumo exacerbado das bebidas alcoólicas. Então, vamos supor que eu estou sentada, happy hour, tomei 4 caipirinhas, né? Já foi. Né? Já estou dentro da faixa considerada consumo de álcool exacerbado, que está oferecendo risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Os homens são 5, tá? Ou seja, essa quantidade de consumo, para nós que estamos aqui em Campo Grande, pode ser normal. Porque esse é o nosso ambiente. Mas quando nós vamos falar de uma doença crônica não transmissível, à qual nós estamos expostos por causa do consumo normal de 4 doses de uma bebida alcoólica, a gente passa batido. Eu sei disso porque eu li, porque trato desse assunto, mas na hora que eu estou no ambiente que vai me expor ao álcool, eu ajo esquecendo que 4 doses, eu mulher, o homem 5, é fator de risco quando você repete isso em 30 dias. Impressionante, né? Eu vejo o rosto de vocês e fico assim, ó. Mas é um fato, porque para a gente 4 doses pode ser normal, porque é o nosso ambiente. Para a gente pode ser normal nós estarmos passando e vermos pessoas fumando, pode ser normal, porque esse é o nosso ambiente. Estar andando no centro da cidade e ver várias pessoas com a barriga avantajada pode ser normal, porque esse é o nosso ambiente. Com isso, a gente se normaliza, a palavra sumiu agora. Estou ambientada, familiarizada com esse fator de risco e acho normal. Aí sabe o que acontece quando a gente está familiarizado com o ambiente indutor à doença crônica não transmissível? A gente acha tão normal que quando aparece alguém com menos barriga, a gente fala, olha que lindo. Ou seja, o fator de risco deixa de ser uma possibilidade de adoecimento e passa a ser uma causa estética. Aí eu estou preocupada com o crescimento da barriga, não é por causa do acúmulo de gordura visceral, é por causa do fator estético. Aí quando chega a pessoa que está fora do fator de risco, ela é linda, né? E nós precisamos pensar, puxa, ela está mais saudável, menos predisposta a desenvolver uma doença crônica não transmissível do que, por exemplo, eu ou a maioria das pessoas que eu estou olhando. É ou não é assim? E esses conceitos a gente precisa reverter através da consciência do nosso papel e da nossa função no combate das doenças crônicas não transmissíveis. Usando o alimento e sabendo que nós temos uma relação direta com essa prevenção. A nutrição está aqui, ó. Excesso de peso, hábito alimentar, etilismo exacerbado. Eu gostei muito dessa diferenciação de etilismo e hábito alimentar. Porque nós não podemos ver como uma coisa normal a ingestão de bebida alcoólica. Nós não podemos ter como algo religioso o beber pouco ou não beber. Até um tempo atrás, o etilismo estava dentro do hábito alimentar e o etilismo só oferecia alguma preocupação quando estava vinculado com o alcoolismo. Quando o etilismo estava associado com o alcoolismo, trazendo dano para a família ou para o ambiente ao redor, isso preocupava. Quando se diferenciou o hábito alimentar do etilismo exacerbado, e esse etilismo exacerbado são 4 doses para a mulher ou 5 para o homem, aí isso já começa a gerar, deve começar a gerar em nós uma preocupação e uma necessidade de mudar de conduta e uma conscientização do nosso papel. Eu tenho uma experiência interessante com um paciente que, olha, eu não vou parar de beber. Eu e meu marido, minha família, a gente bebe, final de semana é sagrado, para fazer dieta, uma paciente insulino resistente e obesa. Precisa estar o álcool. Aí eu falei, tá ok. Aí eu fiz o plano alimentar, sexta-feira, chopp. Sábado, caipirinha, porque tem feijoada. O que acontece? Eu brinco assim com ela, né? Falo assim, olha, não espalhe isso para ninguém. Por favor. É um nutricionista incluindo cerveja, tantas tulipas, caipirinha, tantas doses, né?
Faz parte, porque está dentro do hábito alimentar. Qual é o meu papel? É prescrever a dieta dentro daquilo que ela vai seguir, incluindo um fator de risco, trazendo esse fator de risco para o mínimo de risco possível. Porque se não estiver dentro do meu controle, quero colocar esse controle entre aspas, ou seja, do meu consentimento, do meu conhecimento, vai ser feito da mesma forma. O que vai diferenciar é que ao invés de beber 5, 6, 7 tulipas de chopp, vai beber 15, vai beber 20. E aí eu estou achando que ela está ingerindo 2.000 calorias, ela está ingerindo 3.000 calorias. Eu estou achando que ela está bebendo 2 doses de caipirinha, porque hoje foi o dia da feijoada, e ela está bebendo 4. Só que eu conheço a realidade desse paciente, ela não bebe a cada 30 dias, ela bebe todo final de semana. E aí qual é a nossa atitude? Vamos comer pelas beiradas. Vamos trazer para dentro daquilo que é hábito, porque é o meu papel promover mudança no estilo de vida. E dentro do meu papel, eu preciso entender quando algum fator de risco está lá dentro e não vou mudar ao prescrever uma dieta de 1.600, 1.200, 1.800, 2.000 calorias. Eu não vou prescrever e entregar para ela vai seguir porque eu prescrevi. Ela vai ter uma atitude diferenciada quando eu prescrever uma dieta que considera o estilo de vida e trazer essa dieta procurando promover uma mudança no estilo de vida. E isso tem se acentuado muito nas últimas décadas no Brasil em relação ao etilismo, ao fumo que houve, o tabagismo que um tempo reduziu, voltou a crescer principalmente entre os jovens. E isso nos traz, como nutricionistas, uma responsabilidade aumentada a partir do momento que temos a consciência que somos promotores de mudanças no estilo de vida. Aí eu trago mudanças porque o hábito alimentar, ele tem um comportamento que vem gerado pela família, faz parte. Eu não sei quantos de vocês não passaram pela experiência do paciente. Eu como uma pamonha. Mas é só uma pamonha caseira. Porque pamonha caseira não engorda. Só a pamonha que você compra em algum outro lugar. E quando a gente chega para o paciente e fala assim, mas você está comendo as frutas? Estou. Mas não melhora o perfil da glicemia, o peso não está alternando, o que está acontecendo? Aí, depois de não sei quantos meses acompanhando, você descobre que ela come um mamão com uma colher de sopa de açúcar. Porque mamão é sem graça. Eu só perguntei se ela comia fruta. Ela disse que está comendo. Ela permanece comendo. Aumentou a quantidade da fruta. E aí, a gente conversando, o que estava junto com a fruta? O açúcar. Porque a nossa cabeça de profissional, muitas vezes, ela está muito longe do nosso paciente. Porque nós temos um pensamento e o paciente tem outro. E aí, quando ele está falando para a gente alguma coisa, nós estamos traduzindo pelo nosso entendimento, pelo nosso pensamento. Aí a gente perde o fio da meada. Aí, quando a gente está tratando de uma mudança, a gente precisa ouvir com os ouvidos e entender com a fala do paciente e procurar não trazer a nossa interpretação. Porque senão nós vamos cair no erro de não conseguir mudar o estilo de vida, a frustração de não fidelizar o paciente e estarmos focadas na nossa prescrição dietética, no nosso alimento. Eu sou uma nutricionista apaixonada pela whey protein, como parte de tratamento ou de doenças crônicas, ou na aplicabilidade com atletas. Sempre que eu estou falando do tratamento, eu me pergunto muito como é que eu vou prescrever este alimento. Porque quando é um paciente crônico, eu não vejo o whey protein como um suplemento alimentar. Eu vejo como um alimento normal, como se fosse a aveia para o diabético, para o dislipidêmico. Ele se torna um alimento quando eu quero tratar uma doença. Ele se torna um alimento prescrito em quantidade, número de vezes e quantos meses eu quero aquele alimento. E eu vou acompanhando por exames sanguíneos a resposta dele para a minha intervenção. Então, sempre precisamos parar. Quando pensamos no tratamento, aí já não somos mais agentes promotores de mudança de estilo de vida. Nós estamos tratando mediante a alimentação
uma doença. Então, eu já reconheci o fator de risco e eu já entrei na alçada de estar tratando. E eu preciso me responder: este alimento aqui é composto por quais nutrientes e que efeito esses nutrientes têm nesse tipo de doença específica e como é que eu quero trabalhar ele. Não dá mais para eu sentar, só sentar e tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo outro. Não, eu preciso pensar. Eu vou ter quanto? Hoje a gente tem softwares maravilhosos, né? E eles nos favorecem muito. E não saiu uma... Saiu. Porque quando a gente fala de suplemento, eu falo assim, o mundo ficou assim, ó. Eu posso usar essa imagem porque sou eu. De cabeça para baixo. Os nossos pacientes, muitos deles sabem muito mais dos nutrientes do que a gente. Chega às vezes no consultório, doutora, isso aqui tem isso, né? Eu falo, sei não. Porque eu já não sei, eu não acompanho mais as pessoas na internet, nas mídias sociais, e o conhecimento que eles têm. Eles sabem muito. Né? E na hora que eu chego assim, e quando eu falo assim, afinal de contas hoje, o ovo faz mal ou não faz mal? Eu como ou não como? É cru ou é cozido? Porque as pessoas estão acompanhando as respostas das pesquisas científicas numa velocidade muito acelerada e de uma forma traduzida para efeitos mágicos. Eu, profissional que vou estudando, eu não consigo acompanhar as mídias na velocidade que elas acompanham. Eu consigo ler até, às vezes, 5, 6 artigos num dia. Mas as mídias leem 300 mil artigos no dia e publicam todos eles num efeito fantástico de mágico. Eu falo assim, gente, está de cabeça para baixo. Eu não vou conseguir andar nessa mesma velocidade. Então, o que eu uso nesse tratamento? A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu não posso sair do manejo nutricional. É aquilo que a minha ciência da nutrição sabe e traz para alimento, é o que eu tenho. E eu preciso usar de uma forma intensa a educação alimentar. E eu preciso inserir os alimentos de maior valor nutricional. E também eu preciso restringir os alimentos de baixo valor nutricional. Aí vem, vou usar o exemplo que eu já dei anteriormente, vem a bebida alcoólica. O valor nutricional é baixo. Então eu preciso restringir, não dá mais, quando eu estou usando o manejo do meu conhecimento técnico, em cortar, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu já preciso começar a restringir, aumentar, e aí chegar no plano alimentar. Os nossos pacientes são tão sabidos que eles falam assim, eu prefiro cerveja do que vinho. Se você perguntar por quê, é mais nutritiva. E é mais nutritiva. Aí tem outro que chega assim, eu prefiro vinho do que cerveja. Por quê? Por causa do resveratrol. O do álcool tem um efeito superior ao do suco da uva. Aí a gente corre e vai ver se é isso mesmo. Porque vai atrás. Gente, e quando o paciente é pesquisador? Eu bebo todos os dias, de 8 da manhã às 10 da noite, quando estou de plantão. E como é que você faz isso e não fica bêbado? Porque eu já aprendi que leva tantas horas para metabolizar, para formar acetaldeído, para chegar no cérebro, para ter o efeito que traz o torpor. E se eu aumentar a suplementação de zinco, eu aumento a capacidade da enzima de degradar, diminui o efeito torpor. Então eu bebo devagar e sempre suplemento com zinco. Fui estudar. Verdade. Ou seja, quanto maior é o conhecimento, maior são as estratégias para fazer o errado, ou seja, o fator que induz a um risco de adoecimento ficar menos lesivo. Eu não vou falar assim, não, mais saudável, porque eu não sei. Não posso mais, nem sei falar isso hoje, o que seria o saudável. Mas é uma prática, é um fato. Não tem mais como nós, nutricionistas, não nos apropriarmos da nossa habilidade técnica, da prescrição dietética, da educação alimentar, sem muito estudo, sem estar acompanhando a velocidade do conhecimento científico e sabermos intervir de uma maneira adequada para impedir, que fique tão banalizado ao ponto de que a pessoa aprenda a beber o dia inteirinho,
não ficando bêbado no ambiente de trabalho e achar que isso está correto ou deixou de ter efeito lesivo. Porque uma coisa é aprender a não ficar bêbado, outra coisa é a presença dos nutrientes que tem dentro do álcool ou não nutrientes dentro do álcool no seu efeito de indução às doenças crônicas não transmissíveis. Porque esse colega, apesar de ter aprendido a beber e não ficar bêbado, ele não conseguiu se desfazer da gordura acumulada na cavidade abdominal. Então, ele continua dentro do fator indutor ao adoecimento, apesar de não ficar bêbado no ambiente de trabalho durante um plantão. Eu fui aprendendo com os meus pacientes a ser um pouco mais esperta do que eles, né? Porque é muito sedutor quando você escuta a explicação técnica do que está acontecendo e a gente se focar tanto na explicação que nos esquecemos dos demais fatores que estão associados. Porque o problema não é só o efeito do álcool na sobriedade, mas no organismo. E aí vamos nos ater especificamente ao whey protein, que é um alimento já validado como alimento funcional, ou seja, ele verdadeiramente produz efeitos fisiológicos e metabólicos capazes de manter ou reverter um quadro de doença instalado. Ele é o soro, resultado da fabricação do queijo. Esse soro ele é desidratado e, após desidratação, ele é submetido a um processo de ultrafiltração, que eu vou mostrar mais tarde o equipamento. Esse equipamento separa a proteína da lactose e dos ácidos graxos pela diferença do peso molecular. Então, esse produto, essa forma de fabricar, preserva os nutrientes, gera uma proteína de alto valor biológico e ela é verdadeiramente uma proteína de rápida digestão e absorção. Isso significa que quando eu bebo um copo de proteína do soro do leite, em cerca de meia hora eu já vou ter digerido essa proteína e os aminoácidos já vão estar em alta concentração no sangue, já cumprindo o efeito que os aminoácidos essenciais têm quando estão em alta concentração no sangue. Agora eu ouvi que eu falei muito rápido. Então, vejam só, no século XVII, aqui é 18 e 19, a whey protein era uma bebida popular, comum, e até se tomava banho com a whey, por causa dos seus efeitos medicinais. À medida que foi passando o tempo, a mudança no comportamento da humanidade gerou também uma mudança nessa produção dos lácteos e na produção de soro. Aumentou muito a produção de soro do leite e esse soro residual nas indústrias era jogado no ambiente, nos rios. Por causa dos compostos orgânicos, fermentava e a putrefação dava um mau cheiro e aumentava o risco de doenças para a população, e além dos insetos. Com isso, os municípios começaram a taxar de uma maneira muito alta as indústrias para coibir essa prática de jogar o resíduo no ambiente. Esse aumento de taxa, ou seja, o custo, o ônus gerado na indústria, fez com que as indústrias procurassem formas de tratar aquele subproduto, transformando num outro produto para reduzir o prejuízo gerado pelo jogar fora o soro, prejudicando o ambiente. Com isso, veio a whey protein que a gente conhece, ou seja, os isolados da proteína do soro do leite. Então, esse produto que hoje a gente tem como usual, de fácil acesso, mas não de baixo custo, ele é resíduo de uma taxação e uma saída, né, das indústrias para o prejuízo gerado por jogar fora o resíduo no ambiente. E hoje em dia, ainda não é hoje em dia, então a whey protein, 20% das proteínas do leite estão no soro. Ele é produzido a partir de uma enzima, que é a renina. Quando você coloca a renina no soro, ele vai quebrar a proteína do soro, e essa quebra é ela que forma a capa-caseína, que é um biopeptídeo de ação favorecendo o emagrecimento. E é exatamente por isso, porque a whey protein é resultado da quebra enzimática numa temperatura cerca de 32 graus, é isso
que faz com que ela seja de rápida absorção e preserva a ação funcional da proteína, porque ela não chega a uma temperatura que vai desnaturar a proteína e ela já está pré-digerida. Porque quando vem a quebra em aminoácidos específicos, eu deixo de formar uma proteína de alto peso molecular e formo um peptídeo que tem um peso molecular mais baixo. Como não está numa temperatura de 40 graus, eu preservo a funcionalidade dessa proteína. E aí, então, após a ingestão desses peptídeos, dentro do nosso organismo, ou seja, no estômago e no próprio plasma, ele vai formar um peptídeo com função específica. E é esse peptídeo formado de função específica que nos traz os benefícios no manejo da dieta em doenças crônicas não transmissíveis. E, atualmente, a whey protein é o alimento funcional mais estudado que nós temos no mundo inteiro. Tanto na área de nutrição esportiva, nas áreas médicas, como na tecnologia do alimento. Na tecnologia, ele é utilizado por causa da espuma que ele faz, da textura mais macia que ele traz. Então, a funcionalidade é ampla quando você está utilizando a whey protein, e isso fez com que ele fosse muito estudado. E em relação às áreas médicas, eu sempre dou parabéns para os médicos, né? Porque eles já veem o whey protein como um alimento alternativo na prática deles. É o que a gente precisa começar a inserir na nossa prática também. Então, o processamento da whey protein traz ela concentrada, que pode ser de 20% até 89% de proteína. A whey protein isolada, tecnicamente é aquela que tem de 90% a mais % de proteína. E a hidrolisada, que tanto pode ser a concentrada, como pode ser a isolada, que passa por um outro processo de quebra da molécula proteica. E aqui um exemplo de um equipamento. Olha, você coloca o soro, e ele vai, por pressão, tá vendo? Passar por uma membrana. É essa membrana aqui que determina qual o nível de concentração que vai ter no produto final. E aqui, só para ilustrar melhor, o valor biológico da whey protein, né? O leite, o valor é 91, o score de aminoácido é 1. Esse score de aminoácido me diz o quanto eu tenho dos aminoácidos essenciais e o quanto eles atuam cumprindo a finalidade dentro do nosso organismo, tanto pela quantidade como pela qualidade. Na caseína, o valor biológico é de 77, e o score dela é 1, assim como a proteína do soro do leite. Ó, só vai haver uma redução quando a gente fala das carnes. A proteína de soja também tem um score de aminoácidos 1. Né? E aí fica para uma outra palestra. Porque apesar de ser uma proteína de baixo valor biológico, mas a concentração aminoácida dela nos dá um bom alimento em relação à ação dos aminoácidos essenciais. E aqui já entrando nos componentes da whey que podemos, que são atribuídos como benéficos nas doenças crônicas, né, no tratamento. A proteína beta dela, que é a beta-lactoglobulina, que forma até 57%, são essas proteínas que têm maior concentração dos aminoácidos de cadeia ramificada, e essas proteínas, elas transportam as moléculas que são higroscópicas. Por exemplo, eu posso transportar qualquer outro tipo de molécula que se vincule à proteína. Eu posso vincular, por exemplo, um zinco na lactoglobulina e ela vai aumentar a absorção do zinco. Então, ela tem uma alta concentração de triptofano. Já ouviram aquelas que a gente ouve desde criança? Bebe um copo de leite que dorme melhor. Já ouviram isso? Porque a alta concentração do leite é que favorece o relaxamento do sono. Quando a gente olha para o whey protein, nós temos uma concentração maior de triptofano do que temos só no leite. Então, a lactoalbumina, a alfa, ela favorece a absorção dos minerais. Altera o pH do intestino e aumenta mais ainda a absorção desses nutrientes. Uma grande concentração de imunoglobulina, isso vai fazer com que ela favoreça a imunidade e também ela vai atuar como antioxidante. A lactoferrina, que ela tem uma ação direta combatendo o processo inflamatório,
e vai também inibir o desenvolvimento de hepatites. E também nós temos um grande número de estudos associando a lactoferrina com o efeito de proteção contra câncer de cólon. E os glicomacropeptídeos, que são os mais estudados, né, a questão da saciedade, e assim como a lactoalbumina, a beta e a alfa, também favorece a absorção dos minerais. E aqui os efeitos dele, olha. Aí aqui já são muitas coisas para nós estarmos estudando. Antihipertensivo, tem efeito hipotensor por causa dos peptídeos que vêm da beta-globulina. O efeito hipoglicemiante, porque a whey protein, ela favorece a ação da insulina. Ela aumenta a capacidade musculoesquelética e tecido adiposo em captar a glicose que está no sangue. A alta concentração de cisteína, que também vai atuar de forma significativa no metabolismo da glicose. Tem o efeito de proteção contra o câncer. A proteína do soro do leite, a isolada, ela tem sido mais estudada do que as outras. E também, por causa da alteração de pH, por causa da lactoferrina, ela aumenta a produção de muco e ela favorece a ação das bactérias, os probióticos que têm efeito de proteção contra o câncer de cólon. O emagrecimento é devido ao efeito de aumentar a saciedade desses peptídeos e também ele atua reduzindo o mecanismo de síntese de ácido graxo. E esse mecanismo de reduzir a formação de novos ácidos graxos está relacionado com o aumento da insulina. E isso vai dando esse efeito benéfico para o emagrecimento. E os glicomacropeptídeos, aumento da saciedade e a redução das citocinas inflamatórias, favorecendo a imunidade. Acho que cortou. Então, a ação anti-inflamatória, que são a redução das interleucinas. Em relação às doenças intestinais, a alta concentração de treonina e cisteína como precursores das redutases. E a ação antioxidante, que tem sido bem comprovada, e essa tem sido mais estudada na área da nutrição esportiva. E no exercício físico, a alta concentração dos aminoácidos de cadeia ramificada, favorecendo aí a hipertrofia. Então, aqui na hipertrofia muscular, que é de forma muito semelhante na redução da glicemia, acontece devido à alta concentração de leucina. Quanto maior a ingestão de whey protein, maior é a concentração de leucina no sangue. Essa concentração aumentada de leucina no sangue aumenta esse aminoácido dentro da célula. Quando aumenta a concentração de leucina dentro da célula, ele vai ativar a mTOR, essa família de proteínas aqui. Quando a mTOR está ativada, ela vai ativar essa proteína ribossomal. Essa proteína ribossomal vai promover a síntese de novo fibra musculoesquelética, por causa dessa alta concentração. Com isso aqui também, ela vai fazer com que haja uma translocação da GLUT4, que é a proteína carreadora e transportadora de glicose, para a membrana, e assim ela vai também aumentar a captação de glicose no sangue. E dessa forma ela baixa a glicemia, e dessa forma ela preserva a estrutura muscular. E quanto mais os músculos são preservados, ou no processo de emagrecimento, ou por causa do diabetes tipo 2 instalados, quanto mais eu tenho essa preservação desse tecido, maior é o efeito de captação da glicose. O tecido musculoesquelético, ele capta até 80% da glicose pós-prandial. E isso é muito significativo. E ele tem sido apontado como o principal tecido importante na manutenção do perfil lipídico, por causa da oxidação que ele faz dos ácidos graxos. E aqui as considerações finais. A whey protein é um excelente alimento. Ela tem ação antimicrobiana, antibacteriana, anticancerígena, hipoglicemiante, melhora a redução, favorece a redução do colesterol total. Ela é tudo isso. Porém, quando chega nos estudos, nós não temos essa mesma comprovação.
Por exemplo, quando fala no aumento da saciedade, tem um estudo feito com humanos que mostrou que no homem a proteína do soro do leite isolada não apresentou o efeito de redução de saciedade, mas na mulher apresentou. Então, qual tem sido o viés nos estudos da proteína e nos efeitos deles nas doenças crônicas, né? Nós não temos clareza qual é a concentração, se é ele concentrado 80%, 60%, 70% ou 90%, ou se está relacionado com o horário de prescrição ou se é a quantidade a ser prescrita. A gente sabe que para favorecer a hipertrofia, a quantidade de cerca de 25 gramas de proteína do soro do leite, ela já é eficiente. Mas nas doenças crônicas degenerativas, não. Nós estamos ainda procurando as quantidades exatas e os horários. Por exemplo, a whey isolada e a whey hidrolisada, cerca de 25 gramas a 28 gramas antes das grandes refeições, ela tem reduzido o pico glicêmico 2 horas após aquela refeição. Então, esse efeito de aumentar a secreção de insulina, que vai favorecer o aumento da captação da glicose pós-prandial, a whey protein tem sido efetiva. Então, nessa fase aqui, ela é sim um excelente alimento, porém, cabe a nós estarmos estudando mais e mais, para sabermos qual a concentração vamos usar, qual a quantidade e qual o horário. E o nutricionista, ele precisa ousar nas preparações com whey protein, para poder trazer esse atual suplemento para uma realidade na alimentação. Porque nós estamos acostumados a ver o produto doce, mas nós podemos usar ele no salgado, desde que nós não estejamos aquecendo a até 40 graus. Porque se chegar a 40 graus, ela vai ser desnaturada, vai ser inativada, e esse efeito bio que a gente está querendo, a gente vai perder. Porque ela precisa estar na temperatura ambiente, porque ela já foi aquecida no processo da formação do soro, com a ação enzimática dela, e aí nós precisamos preservar a estrutura molecular para obter os resultados. Então, nós precisamos saber utilizar, precisamos saber prescrever. O sabor não é agradável. Ela tem um sabor melhorado quando está na presença do ácido. E quando você vai usar como alimento salgado, a gente precisa saber que condimentos utilizar. O açafrão vai bem com whey protein? Vai. Eu posso fazer um purezinho? Posso. Para quem que eu vou usar um purê de whey com açafrão? Quem eu quero alcançar? Para adolescente magrinho, né? Ganho de peso, crescimento acelerado, é bom? É. Para o paciente com úlcera, com gastrite, ele não tem o tempo de retardo, não passa pelo processo digestivo, é bom? É. Agora, eu preciso saber onde é que eu vou usar e qual o horário. E o quanto do doce, porque o produto que está em comércio, a reclamação costuma ser que é muito doce e enjoa. Quem é que vai saber manejar o uso desse alimento para poder prescrever de maneira que seja tolerável pelo paciente? Nós. No caso do paciente oncológico, é bom? É. Se eu estou trabalhando com fator de risco, mudando o hábito alimentar, eu preciso pegar o alimento com toda a bagagem que ele tem, todo o potencial que ele tem para trazer para a realidade. Eu não consigo chegar para um indivíduo e falar assim, bebe aqui que é bom, quando se fala de whey protein. Porque não é saboroso, ele tem que se tornar saboroso. Alguém já provou o soro do leite? Então não é muito agradável. Então nós precisamos também utilizar o bom senso na prescrição da proteína do soro do leite no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. Não tem como eu estar tratando a obesidade de uma criança e entrar com whey isolado, porque dá resultado. Porque a criança está num outro patamar, aprendendo a comer. O mais grave não é a obesidade instalada, é o hábito alimentar que não foi formado. Eu coloco sempre esse bom senso em letra maiúscula, porque nós precisamos discernir o que é bom e trazer para a prática de acordo com a clientela que a gente está tratando.
Uma whey protein isolada é algo em torno de R$250. Uma boa whey protein. É uma whey protein que não é misturada. Eu já te respondo. Eu fecho aqui e coloco, ó, no bom senso. Não substitui mudança no estilo de vida. A whey protein, ainda que ela tenha lactoferrina, ainda que ela tenha uma grande quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada, seja real e tenha os benefícios, não substitui mudança no estilo de vida. É a pergunta da colega, né? Aquelas barrinhas. Eu sempre recomendo isso. Eu gosto muito desse tipo de pergunta no evento desse, porque é a oportunidade de trazer. Eu tenho uma experiência profissional em desenvolver produtos. Trabalhei um tempo na indústria. E eu sempre recomendo assim, entra em contato com a indústria. Ela é obrigada a te falar. Não é, você é um profissional da área de saúde, está tratando de alguém e está querendo utilizar o alimento dele. Então, pergunta, a sua barra, ela é aquecida? Ele vai falar o sim ou não. Ela é aquecida até quantos graus? Tantos graus. Então, você vai ter a resposta. A sua barra tem quantos % de whey? Ou pergunta, qual é a concentração da whey protein que está na sua barra de proteína? Porque se vocês olharem no rótulo, está lá, proteína do soro do leite concentrada. Só que a proteína do soro do leite concentrada, ela é concentrada de 20% até 89%. Quando a gente só lê concentrada, a gente não sabe. Aí está lá escrito, tem proteína do soro do leite, tem caseína e tem colágeno. Qual é a sua finalidade com essa barra proteica? Porque se for tratar o teu paciente utilizando a proteína em si, aí você já não vai ter a proteína do soro do leite para cumprir esse efeito. Os estudos nos mostram que são acima de 20 gramas. Então, se eu tenho uma barra que tem 15 gramas e está com caseína, está com colágeno e não tem a concentração da whey protein, eu não tenho como achar que eu estou prescrevendo whey para alcançar o meu objetivo. Aí eu vou olhar os outros nutrientes. Quantos de fibra tem, quantos de fruta tem. E o bolo, com certeza, é aquecido, a whey protein não vai ter a funcionalidade dela, porque já desnaturou. E aqui eu agradeço e encerro. E eu não sei se eu tenho tempo para pergunta ou não, Kátia.